e são amém? Você crê, você se identifica com essa palavra. E isso é muito interessante e importante de nós compreendermos nos atuais dias. O livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, só para que a gente tenha um melhor entendimento e compreensão, ela vai estar tratando aqui com 3 grupos, que são seguidores de Cristo, incrédulos que tinham conhecimento e aceitação intelectual dos fatos de Cristo, ou seja, em sua mente, eles aceitavam tudo aquilo que foi visto e falado e testemunhado sobre os feitos de Cristo. E incrédulos atraídos para Cristo, mas que o rejeitaram. E que, infelizmente, esse é um grupo que ainda existe hoje. Muitos que rejeitam a Cristo. E é algo que a gente precisa entender, que todas as vezes que nós rejeitamos a palavra, nós estamos rejeitando a Cristo. Então aqui, essa carta aos Hebreus, ela trata diretamente com esses 3 grupos. E a carta aos Hebreus, ela traz afirmações de extrema importância para nós. Porque querendo ou não, o ser humano, ele caminha sobre afirmações. E essas afirmações, muitas das vezes, são as que nos impulsionam a tomar algumas atitudes. Afirmação que a gente pode ter como exemplo o que foi pregado aqui pela pastora Camila. Só temos 5 pães e 2 peixes, vai lá e faz. Os discípulos caminharam sobre a afirmação de Cristo. E por terem caminhado sobre a afirmação, puderam presenciar um milagre. E quem aqui precisa de um milagre na sua vida? Entenda que não é impossível para você viver esse milagre, porque a palavra do Senhor, ela já nos afirma no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 37, tudo é possível àquele que crê. Não tem nada que seja impossível para o Senhor, mas nós como igreja precisamos entender que para viver a vontade de Deus, precisamos caminhar sobre a sua palavra. Então aqui, a carta aos Hebreus, ela traz muitas afirmações. E essas afirmações, elas são relacionadas diretamente a Cristo, a Jesus. E essas afirmações que elas trazem de forma bem resumida, fala a respeito do sacerdócio de Cristo Jesus, através da morte de cruz no Calvário. Que através dessa morte de cruz, Cristo, Ele foi constituído a herdeiro de tudo que existe. Entenda que nesse momento você está num lugar onde você não está prestando culto a qualquer um. Você está prestando culto aqui nessa noite àquele que venceu a morte, aquele que tem autoridade sobre a morte, aquele que tem autoridade sobre a vida. Você não está aqui recebendo qualquer palavra, você está recebendo a palavra daquele que vive. Uma palavra poderosa, que pode mudar a sua vida. Não é uma palavra qualquer que está sendo ministrada, mas é a palavra daquele que veio como eu e você, como carne, e que afirmou que nós teríamos aflições, mas que tenhamos bom ânimo. Tenhamos bom ânimo. Você tem tido bom ânimo? Como que você tem acordado todos os dias? Porque essa tem sido a palavra que o Senhor tem dado para nós. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Venci o mundo sendo carne e osso como você. Mostrando, trazendo uma afirmação muito rica para nós, de que você também consegue ser um vencedor.
Como que você chegou aqui? Se sentindo um fracassado? Entenda bem que Cristo, quando olha para você, Ele olha para você como um vencedor e uma vencedora. Mas o problema é como você tem olhado para você. Como que você tem olhado para você? Quais são as expectativas que você tem tido a respeito de si mesmo? Você tem olhado para você como Deus olha para você? Porque eu vou falar para você que a partir do momento que você e eu começamos a olhar para Deus, para nós, como Deus olha para nós, nos tornamos imbatíveis, inabaláveis. Inabaláveis, porque Cristo não se deixou abalar por nada. E se você chegou aqui abalado por alguma coisa, pode ter certeza de que se você mudar a sua ótica a respeito de você, pode ter certeza que você vai sair daqui de uma outra maneira. Você não vai mais se sentir para baixo. Você não vai mais se sentir desanimado. Você não vai mais se sentir um menor. Mas você vai se sentir um vencedor, não porque você tem mérito por coisa alguma, mas é porque Ele te sustenta. Então, a carta aos Hebreus, ela traz as afirmações sobre esse Cristo, que Ele se tornou herdeiro de tudo aquilo que existe, que Ele é o resplendor da glória, que Ele é superior aos anjos, anjos esses que têm que adorá-lo. Ele é o grande sumo sacerdote que intercede por nós para perdão dos pecados. Ele é um grande advogado nosso. Você sabia que você tem um advogado? Você sabia que tem alguém que advoga as suas coisas? Porque a palavra fala que existe um adversário, mas pode descansar. Fala para quem está do seu lado, pode descansar. Você tem um advogado. Você tem quem intercede por você. Você tem a seu favor alguém que peleja as suas pelejas. Ele é esse grande sumo sacerdote. E a palavra de Hebreus, ela vai relatando coisas como uma que que era de grande importância e relevância ao povo judeu, aos hebreus, de que Cristo era superior a Moisés. E quando se falava de Moisés no meio do povo, não era qualquer pessoa. Mas a palavra está dizendo que ele é superior a Moisés. Um relato de suma importância, porque hoje, querendo ou não, o ser humano, ele é muito do tato. Ele se apega às coisas que se veem, que se pode tocar. E Jesus também foi visto por muitos. E foi tocado por muitos. E foi crucificado. Mas ressuscitou ao terceiro dia. E muitos ali testificaram sobre a sua ressurreição. E isso é de suma importância para nós, porque é um testemunho. Mais uma vez afirmando, nós estamos aqui, nós não estamos adorando um Deus morto. Nós não estamos adorando uma imagem que, como diz em Salmo, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, mas nós adoramos aquele que está à destra do Pai. Esta é uma reunião muito séria nesse domingo, porque a atmosfera espiritual está toda voltada para essa igreja nessa noite. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. E está ansioso para ver qual vai ser o posicionamento da igreja nessa noite. E aí, a carta aos Hebreus, ela relata tudo isso.
a quem foi Jesus, a quem é a superioridade de Moisés, de que ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdote que não foi levantado por homens, mas que foi levantado por Deus, que foi reconhecido por Deus, um sacerdote a quem ouviu do céu: eis aqui o meu filho a quem me comprazo. Aleluia! E por que o autor de Hebreus, ele está trazendo todos esses relatos? Autor esse que não é identificado. Quem que fez esse relato? Alguns atribuem a Paulo, mas o que se sabe é que tudo que ele falou aqui é verdadeiro. Ele está trazendo esse relato para a igreja por conta de um posicionamento que o povo está tendo, que dá-se a entender que o povo estava ali na quinta marcha na fé. Só que parecia que o povo meio que da quinta marcha foi para a terceira. E parecia-se que daqui a pouco a igreja estava na primeira marcha, engasgando. Porque o ser humano, infelizmente, ele é assim: quando ele não se mantém focado, atento, sóbrio, quando menos espera, ele está parando. Ele está parando. Ele não está percebendo que as coisas ao redor dele estão mudando por conta de que ele não está mais naquela pegada. E aí nós vemos nesse capítulo de Hebreus, no capítulo de número 10, no verso de número 32, 3 antes daquele que a gente leu, o autor de Hebreus, ele diz assim para o povo: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Quando nós lemos esse versículo, nos traz a alusão de quê? Olha como você era. Olha como você se posicionava. Olha como que era o seu proceder. Você aqui, lembra dos primeiros dias que vocês foram iluminados, vocês suportavam a luta, suportavam o sofrimento. Olha como você era forte. E agora? Por que você está dessa forma? Por que ele caiu o semblante? Por que você desanimou? Em outras palavras, é como se o autor de Hebreus estivesse falando assim: aquele Deus que você creu, pode continuar crendo, porque Ele ainda é vivo. Ele ainda é vivo, não desacredita dele não. Não desacredita dele não, porque Ele ainda é vivo. Talvez você está passando por alguma situação que está te fazendo esmorecer um pouco, desanimar, mas continue crendo. Volte aquele vigor que você tinha, volte aquela energia que você tinha, porque Ele ainda é vivo. Entenda que nada saiu do controle dEle. Ele ainda possui em suas mãos o controle de tudo. Os olhos dEle estão sobre você todos os dias. A carta aos Hebreus está trazendo esse alerta para a igreja, porque dava-se a entender que o povo, ele estava meio que na marcha lenta. E é uma coisa que a gente precisa se atentar, a gente não pode se descuidar no nosso dia a dia. Quantas pessoas que antes você falava, e você olhava, e a pessoa era um ânimo só. E hoje você não vê mais essa pessoa nesse ânimo. Você via a pessoa era sonhadora, já não é mais.
A pessoa, você falava de um problema para ela, ela falava para você, estou contigo nessa guerra. Agora ela já não tem mais esse vigor. Meu amado, você lembra quando foi o seu encontro com Cristo? Como você estava? Você lembra quem era você nos seus primeiros dias de conversão? Quem é que se lembra? E quem pode dar um testemunho aí de glória a Deus que foi muito bom? Você está do mesmo jeito hoje do que naquele dia? A vontade de estar no culto, a vontade de ler a palavra, a vontade de ouvir louvores e cantar, como que está hoje? De dar testemunhos, como aconteceu aqui com a Pri. Quantos aqui carregam dentro de você, eu quero dar um testemunho para a glória de Deus? Como que você está hoje, meu irmão? Como que você está hoje, minha irmã? Do mesmo jeito? Ou você entrou na marcha lenta também? Porque eu lembro até hoje de quando eu aceitei Jesus. O desejo, não sei se todos foram assim, o desejo de visitar tudo quanto é igreja. De tudo quanto é igreja, eu não sabia nada de fé, mas eu queria estar num culto. Eu queria estar num culto. Eu particularmente, não que eu era abandonado, mas em alguns sentidos, sentia falta de cuidado. E quando eu aceitei Jesus, ali eu entendi que eu estava sendo cuidado em todo o tempo, eu só não tinha enxergado isso. E eu lembro que eu estava ali em casa, lembro de um certo momento eu lavando a louça, jovem. Aí você fala, era jovem mesmo lavando louça? Foi milagre de Jesus mesmo, né? Um jovem na pia lavando louça. Mas eu estava lá chorando. Eu estava lá chorando por causa que eu coloquei os louvores e eu começava a ouvir. Eu lembro que tem hoje esses dias eu troquei o toque do meu celular. E é uma música de um grupo. Quem é mais antigo da fé aí e que curtia esse estilo, vai lembrar uma banda chamada Banda Feeling, FLG. E era um estilo de música que eu gostava, e o refrão dela fala: encontro paz, paz, só quando estou ao seu lado. Alguém conhece FLG aqui? O Eduardo conhece. Então, chorava. Mas hoje, como estamos nós? Como você está hoje na presença de Deus? Aí você pode me dizer assim, pastor, eu nunca tive essa vontade. E para te ser muito sincero, até hoje eu não tenho. E eu tenho a resposta para te dar, meu amado. Porque a palavra, ela vem, quando se fala em dois-se por inteiro, é aí onde a gente entende. Porque se você não sentiu nada disso, meu irmão, o problema está justamente em quê? Que isso ainda não aconteceu com você porque você não se entregou por inteiro. Você não se entregou por inteiro. Como assim, pastor? Eu ainda não entendendo essa entregar por inteiro. Eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Eu já desci as águas do batismo. Tá, isso faz parte do processo. Mas muito mais importante que esse processo é você se arrepender de todo o seu coração. É você se arrepender de quem você foi. É você esquecer quem você foi, suas convicções, o que você acha que é certo, o que é errado. É você esquecer. É você, com um exemplo, tá?
Vamos imaginar que isso daqui é o livro de como você entende que deve viver. Aí você batiza, é você pegar o livro e fazer assim. Aí vem um novo, a palavra de Deus. Aí você abre. Como que eu devo me portar? Ah, eu não concordo com isso não, mas eu já entreguei minha vida, então eu preciso mudar. Se você não tem sentido essas coisas, o desejo de conhecer mais a Deus, é porque você ainda não se entregou por inteiro, irmão. É porque você não se entregou por inteiro. E tem algo que veio ao meu coração, que eu gostaria de compartilhar com você, que fala a respeito da fé. Porque a fé, ela nunca vai requerer de mim e de você o mínimo. Nunca vai ser o mínimo, irmão. A fé nunca vai requerer o mínimo de nós. Muito pelo contrário. A fé, ela vai requerer muito mais de nós. A fé vai requerer de mim e de você toda a nossa entrega. Sem reservas. Sem reservas. Então hoje, às vezes, tem pessoas que estão passando por alguma situação que às vezes ela fala, estou indo para a igreja, nada muda, o que será que está de errado? Não é que é impossível, é que, às vezes, você ainda não se entregou por completo. E o se entregar por completo é renúncia. É renúncia, é você viver não segundo mais o que você acha, mas é você viver segundo o que a palavra te instrui. E muitos têm se sentido como esse povo de Hebreus aqui. Às vezes têm se desanimado, querendo dar uma parada. Vou falar para você, não pare. Não pare nessa caminhada da fé. Muito pelo contrário, continue caminhando. Mas continue caminhando de uma forma diferente. Como? Fazendo aquilo que você já deveria ter feito e ainda não fez. Fazendo coisas que o Senhor já falou que era para você fazer, e você não fez ainda. Um exemplo, eu acredito que se nós formos contar quantas vezes já foi pregado em toda a terra sobre perdão, a gente não vai conseguir pregar, a gente não vai conseguir contar. E a pergunta é, você já ouviu várias vezes, quando que você vai perdoar, irmão? Quando que você vai perdoar? Quando que você vai chegar ao ponto de dizer, estou errado? Quantas vezes mais vai ser preciso falar isso com você? A carta aos Hebreus chega uma hora que dá uma repreensão dura, porque o autor ele fala assim, eu ainda estou tendo que dar leite para vocês. Eu ainda tenho que dar leite. Leite se dá para a criança, por causa que é o que ela aguenta, né? É o que ela aguenta ali consumir. O alimento forte é para aqueles que já são mais crescidos. Mas infelizmente, em alguns casos, o autor fala que ainda está tendo que dar leite. Aonde não era mais para você estar se alimentando de leite, aonde não era mais para estar se falando. E aquilo, você já mudou? Não. Não era para estar assim. A palavra chega a dizer, para nós vermos como que é a visão do Evangelho. O tempo que vocês já têm, já era para vocês serem mestres. Ou seja, o que ele está falando era para você já ser uma pessoa ativa. Talvez aqui no altar pregando no lugar do pastor Elzo. Aleluia. Talvez aqui no lugar da Yasmin sendo uma obreira com as mãos aqui. Não que ia tirar Yasmin, mas eu estou dizendo assim, vamos melhorar a frase. Talvez já era para você estar aqui como a Yasmin, não engrandecendo ela, mas eu digo na posição de obreira. Já era para você estar como uma obreira aqui. Já era para você estar como um pastor aqui.
Já era para você estar fazendo a diferença lá no seu trabalho. Mas não está. E por quê? Porque é impossível para você? Não, não é. Porque você não se entregou por inteiro. Problema no casamento, 1, 2 anos. Por quê? Já foi instruído? Já foi orientado sobre o casamento? E por que está do mesmo jeito ainda? Porque não se entregou por inteiro. Seja de um lado, seja do outro. Problemas dentro de casa, ainda não se entregou por inteiro. A gente pode exemplificar aqui José. José tinha todos os motivos para ser uma pessoa má, mas por ele ter se entregado por inteiro a sonhos que Deus deu para ele, na casa de um incrédulo, aonde ele podia sofrer, ele passou bem, na casa de Potifar. Por quê? Se entregou por inteiro. E quando nós nos entregamos por inteiro, é aonde nós vemos as coisas ao nosso redor sendo transformadas, amados. Sendo transformadas, porque você já não está vivendo segundo você, mas você está vivendo segundo Cristo que habita em você. E as coisas começam a ser transformadas. A carta aos Hebreus, ela dá um exemplo para nós, em Hebreus 6,14, que vai dizer assim: e declarou, esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. Por que Abraão alcançou a promessa? Porque ele era mais especial do que eu e você? Não. Mas porque ele um dia ouviu a palavra e sobre ela caminhou. Caminhou sobre a palavra no dia que estava tudo muito bem. Caminhou sobre a palavra no dia que estava tudo mal. E no dia que estava tudo mal, o Senhor falou com ele: Abraão, sai da tua tenda, olhe para o céu, você pode contar as estrelas? E aí Abraão, no momento que estava mal, mais uma vez, deu créditos ao Senhor. É como se Abraão tivesse meio assim, estava aqui meio desanimado, mas obrigado por essa palavra, vou continuar crendo nela. Aleluia. E por ele continuar crendo nessa palavra, ele pôde viver a promessa do Senhor. Ele recebeu o Isaac que o Senhor tinha sobre a vida dele. E quem aqui tem promessa sobre a sua vida? Levanta a sua mão. Continue caminhando sobre a palavra. A palavra para nós nessa noite é: não desanima não. Não desanima não, não desacredita não. O que você e eu precisamos é nos doar por inteiro. O que é nos doar por inteiro? Crer mais. Porque às vezes nós colocamos empecilhos na nossa fé. Nós colocamos. Um que colocou empecilho, de certa forma, aqui, foi Nicodemos. Quando o Senhor pega e fala para ele: na verdade, é necessário você nascer de novo. Aí ele começou com o questionamento: mas como pode um homem vir a nascer de novo? Não tem como, né, voltar para a mãe dele. E na caminhada da fé, amados, para nós vivermos o melhor de Deus é sem questionamentos. É apenas, como já foi ministrado aqui, confiando pela fé. Eu estou olhando para essa situação, Deus está falando para mim que é para mim fazer isso. Para mim está parecendo impossível. Mas se Ele está falando que é para mim fazer, eu vou fazer. Confiando nele. E você pode falar até assim: pastor, eu não tenho fé. Vou reprovar você nisso. Você tem fé sim. Você tem fé sim. Talvez você não tenha reparado, mas você tem fé sim. A questão é a entrega que está faltando por inteiro. Vou te dar uns exemplos. As pessoas hoje, elas creem muito mais em qualquer outra coisa e se entregam por elas, mas não faz o mesmo por Deus. Alguns exemplos aqui. Faculdade.
Você diz assim: vou terminar a faculdade e vou exercer a função. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Quem te falou isso? Quem falou para você que você vai terminar a faculdade? E quem falou que você vai terminar e vai exercer sua função? Ninguém. Mas você age na certeza que vai dar certo. E vai até o fim. E faz todos os sacrifícios que forem necessários. Emprego. Você diz que quando crescer, vai exercer uma profissão e vai ser bem sucedido. Quem te falou? Quem que te deu essa certeza que você vai crescer, que você vai exercer essa profissão? Quem te falou? Quem te deu essa certeza? De que você vai exercer e vai ser bem sucedido? Ninguém. Ninguém. Mas o que você faz? O que eu faço? Eu vou fazer, vai dar certo, eu vou assumir essa posição e eu vou ser bem sucedido. Uma outra para a gente terminar: viagem. Você tem uma viagem para tal lugar. Fala um lugar aí, bispo. Estados Unidos. Estados Unidos, isso é visão de fé, hein? Estados Unidos. Você diz assim: eu vou chegar lá em tantas horas e a gente vai curtir. Pergunta: quem te deu essa certeza que você vai chegar lá? Quem te deu? Quem te deu essa certeza que você vai conseguir? Que você vai chegar lá em tal hora e que você vai curtir? Ninguém. 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 Mas o que você faz? Você age, você se esforça, e quando você menos espera, em nome de Jesus, que Deus conceda essa bênção para os senhores. Vocês estejam nos Estados Unidos, no nome de Jesus, e possam curtir bastante. Então, veja só, ninguém te dá certeza alguma, ou dá? Alguém te dá certeza de alguma coisa? Sim ou não? Mas o que você faz? Você se esforça. Você se dedica. Faculdade, quantas e quantas noites sem dormir direito. Daqui a pouco está lá se formando. Emprego, rala, aguenta insulto, não sai de jeito nenhum. Aí ganha aumento salarial, aumento de cargo. Viagem, quer ver um povo que tem fé? Se não me falha a memória, dia 9 de julho, terça-feira, feriado prolongado. Vai ter um monte de gente descendo para a praia. 10 horas na estrada. Chega lá na Praia Grande, quem dá a volta para trás? O que tem de gente que vai descer para a Praia Grande, sabendo que pode passar 10 horas, dentro do carro, correndo o risco de ser roubado lá embaixo, fedendo, com fome, mas vai. Chega lá na Praia Grande para comprar pão, no outro dia uma tortura, mas fica na fila de pão, porque eu, pastor, não vivo sem pão. Fico meia hora na fila, mas eu vou comer esse pão. A água, esquece, mas está pulando lá no meio. Se está limpo ou não, eu quero me refrescar, pastor. Está mó calor, pula lá. Volta doente, mas vai. E no próximo feriado prolongado, vai de novo. Você está vendo como você tem fé? Você está vendo como você faz coisas às vezes absurdas? Que ninguém te dá certeza alguma, mas você faz. Nós fazemos. Mas para Deus, que é vivo, e te dá a certeza de que você vai ser bem-sucedido
e pela graça te dará a salvação eterna se você viver em santidade, não são todos que carregam essa convicção. Lembra do que nós falamos, quem está aqui no nosso meio hoje? Um Deus vivo, que está falando comigo e com você. Muitas das vezes as coisas não mudam na nossa vida porque a palavra desse Deus vivo não tem a devida importância, não tem o devido engajamento nela, não tem. E para você ver o perigo disso, a palavra do Senhor, ela vai dizer ainda sobre, dentro da carta aos Hebreus, sobre os que não agem à fé. Aqueles que andaram no deserto, Hebreus 3,19. Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da desobediência, incredulidade. A incredulidade leva à desobediência, sem você menos perceber. Você vê a palavra e fala, que nada, não vou fazer isso. Automaticamente você está se posicionando como um desobediente. Porque se você não tem fé, você não obedece. Se você não obedece, você se torna um desobediente. E a palavra em Hebreus 4:2 vai dizer assim: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, ou seja, amado, essa palavra aqui, quando que ela vai ter poder na minha e na sua vida? Quando você praticar ela. E quando você praticar ela por inteiro. Por inteiro. Por inteiro. Nunca perdoei, pastor, mas vou passar a perdoar. Nunca aceitei confessar que eu estou errado. Agora eu vou confessar. Não tratava bem minha esposa, vou passar a tratar. Não tratava bem meu marido, vou passar a tratar. Não honrava meus pais, vou passar a honrar. Não amava fulano, beltrano e ciclano, vou passar a amar. Isso é se entregar por inteiro. E o resultado de quando nós nos entregamos por inteiro, ele é lindo. Ele é lindo. Se tem uma boa escolha que nós podemos fazer como igreja, é se entregar por inteiro. É se entregar por inteiro. Porque quando nós nos entregamos por inteiro, a nossa vida muda. Quando nós agimos na fé, a gente alcança em Deus misericórdia. A gente alcança graça, que é o favor imerecido de Deus. E o estado de lamento que porventura você pode ter chegado aqui, pode ter certeza que se você entregar por inteiro, tudo vai mudar na sua vida. Aleluia. Tudo vai mudar na sua vida. Tudo vai mudar na sua vida a partir do momento que você se entregar por inteiro e perseverar nessa caminhada. Aleluia, Jesus. Porque assim aconteceu com Abraão. Abraão perdeu o pai, não tinha mãe, tinha uma esposa estéril. Ou seja, qual a esperança desse homem? Não tem pai, não tem mãe, uma esposa estéril. E naquele tempo era uma honra, se tratava de honra para as mulheres dar uma descendência para o seu marido. Sarai, na época, não poderia dar para Abrão, mas Deus falou com Abrão. Assim como Ele está falando comigo e com você hoje nessa noite. E a atitude de Abraão foi dar ouvidos ao Senhor. Dar ouvidos sem ver, sem tocar, mas ele ouviu. E por ele ter dado ouvido ao Senhor e caminhar sobre a sua palavra, a palavra vai relatar que ele viveu as promessas do Senhor e que ele terminou os seus dias feliz. A palavra também vai falar sobre outro, Jó. Um homem que tinha tudo e de repente perdeu tudo que tinha. Talvez ali era o fim de tudo para Jó, mas o Senhor se revelou a ele. E Jó
É como se no momento que Deus falou com ele, Jó deu um upgrade. Porque ele falou assim: antes eu só conhecia o Senhor de te ouvir. Em outras palavras, o que Jó estava dizendo, já vou mudar aqui agora. E a palavra vai relatar que a situação de Jó, em seu final de dia, foi muito melhor do que antes. Teve filhas muito mais belas do que qualquer outro que teve nessa terra, por conta da fé. Outro que vivenciou isso também foi José. Não tinha esperança alguma de vida. Não tinha ninguém ali que pudesse dar esperança para esse homem. Mas esse homem decidiu crer nos sonhos de Deus. Ele decidiu crer nos sonhos que o Senhor deu a ele. E ele caminhou perseverantemente firme nessa palavra. E ali ele foi exaltado pelo Senhor. Ele foi exaltado, e o que ele pôde fazer por todo aquele povo do Egito, pôde fazer também por toda a família dele. Todos que caminhavam sobre a palavra. Davi também é outro, amado, não falta testemunho na Bíblia. Davi era um que era ali recusado pela família, mas ele estava ali, matou um urso, matou um leão, e depois de matar o urso, matar o leão, é louvor ao Senhor. Louvor ao Senhor. O que ele comia, se era bom ou não, não se sabe, mas ele estava matando o urso, estava matando o leão, e estava adorando ao Senhor, e foi para a casa dos pais dele, e ali diante da família, foi exaltado pelo Senhor, e na primeira oportunidade que ele teve de abençoar a sua família, ele abençoou, porque ele disse: qual é a recompensa para aquele que derrubar o gigante? A minha família vai ser livrada também? Ah, então tá bom, pode deixar que eu vou. Pode deixar que eu vou. Pode deixar que eu vou. Eu vou caminhar na fé. Então, a sua situação ela pode ser transformada. Assim também como o principal de todos que caminhou sobre a fé, Jesus Cristo. Porque o início da vida dele foi ser colocado numa manjedoura, mas pela fé, hoje ele habita no mais alto céu, no trono à destra de Deus Pai, possuindo toda a autoridade sobre o céu, sobre a terra, apenas esperando para voltar, para vir buscar a sua noiva gloriosa e ter os seus inimigos colocados como estrado dos seus pés. Em nome de Jesus Cristo. A palavra de hoje para mim e para você é: não desanima não. Não se esqueça dos ensinamentos que você já recebeu. Não se esqueça de todos os testemunhos de Cristo. Continue firme. Continue firme. Para encerrar, vamos lá. Para encerrar, vamos lá. Coloca aqui de novo. Vamos ler todos juntos. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 35. Para você carregar essa palavra no seu coração, em toda essa semana, e poder viver uma vida nova em Deus. Vamos ler? Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. 36. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não se agradarei dele. 39, com toda a sua força, se você crê nesse versículo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Se você crê, aplauda bem forte o Senhor Jesus.
Aleluia. Igreja, se coloque de pé. Você entendeu nessa noite aqui que há